todos alegres e contentes na presença de Deus? Amém? É muito importante estarmos na casa do Senhor, com o coração alegre, louvando, adorando, não é verdade? E agora chegou uma hora muito importante que o Senhor vai falar conosco. Amém? Tudo é maravilhoso na casa do Senhor. Tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Amém? Graças a Deus. Estou muito feliz com os irmãos que compareceram nesta noite. Amém? Estou muito contente. Teve alguns irmãos que eu disse que eu ia ministrar a palavra e eles vieram. Eu agradeço a todos. E estou também muito contente por nosso irmão Valdemar, nossa irmã Angeli, né? Então hoje passamos um dia maravilhoso na casa dela. Fomos cedo, chovendo, depois passou a chuva e nós passamos um dia maravilhoso, pescamos, né? E foi muito bom, graças a Deus, e fiquei muito feliz de ver ela conosco aqui nesta noite. E que louvor lindo, que Deus abençoe, que o Espírito Santo use cada vez mais a irmã, para que ela possa sempre dar lugar para o Espírito de Deus ser glorificado, para que o Espírito Santo dê sabedoria para que ela possa louvar esse Deus grandioso. Amém? Amém. Então foi uma alegria muito grande hoje, uma correria, chuva, com medo de chuva, mas foi intensa, não, pastor? Foi maravilhoso. Quando nós voltamos, aí eu falei, pastor, se nós não fôssemos, nós íamos se arrepender, né? Mas graças a Deus. Agora só tem uma coisa, eu estou um pouco triste. Hoje eu estou bastante triste. Por quê? Vou ter que deixar os irmãos. E eu já estou tão acostumado aos irmãos, e eu já estou sentindo saudade antes de ir embora. Não é verdade? Então eu estou sentindo saudade, porque quinta-feira eu tenho que ir embora. E vocês estão de parabéns, são pessoas santas, pessoas que adoram a Deus de verdade, pessoas dedicadas a Deus, e isto me alegra, porque vi isto nos irmãos. Eu fico contente, alegre, quando uma pessoa serve o meu Deus. Eu tenho o meu Deus, você tem o seu Deus, eu o meu também, não é verdade? Mas quando ela adora, que ela dedica, que ela não mede sacrifício para ajudar o pastor, eu fico feliz, é maravilhoso. Mas eu quero já, desde já, né, depois deixar um abraço para vocês, porque, né, temos que ir embora, né? E quem sabe breve voltaremos, né? Deus quem sabe de tudo, não é verdade? Mas, irmãos, o pastor nos está dando início a uma campanha nesta noite, e ele me deu este privilégio de eu poder trazer a palavra de Deus. Então, nesta noite está começando uma campanha que é sobre o Espírito Santo, não é verdade? Nesta noite, nós vamos falar sobre batismo do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 31. Amém? Êxodo capítulo 31. Vamos começar do versículo 1. Versículo 1. Vamos ler até o 3.
Todos acharam? Amém? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome Bezaleel, filho de Uri, e filho de Ur. Este Ur aqui era marido de Miriam, esse Ur, da tribo de Judá. E eu enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria, e de entendimento, e de ciência em todo o artifício. Amém? Gostaria que os irmãos levassem o pensamento ao Senhor, orasse por mim, né? Para que eu possa falar desse Deus maravilhoso. Senhor Deus querido, Deus amado, eu estou agora, Senhor, nas tuas mãos, e o teu Espírito Santo, Senhor, me use para que eu possa, Senhor, falar da tua grandeza, do teu amor, Deus de amor, Deus querido. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vemos aqui no versículo 3, Deus dizendo: enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, e todo o artifício. O Espírito de Deus, ele se enquadra em tudo isso: ciência, sabedoria, inteligência. Não é verdade? Deus, ele nos completa. Deus, ele nos completa para que nós possamos saber das coisas. Mas é preciso que nós tenhamos o Espírito Santo. A nossa capacidade veio do Espírito Santo. Brinquei com o pastor no dia desse, ele pregou, e eu brinquei com o irmão, ele não pregou nada. Aí, mas como ele não pregou? Ele pregou. Não, ele não pregou nada não. Aí eu brinquei com o irmão, quem pregou foi o Espírito Santo dele. Porque da gente mesmo não sabe fazer nada. Nós somos ministrados pelo Espírito de Deus, né? Então, quer dizer, ele não pregou nada, mas o Espírito Santo pregou nele, usou ele para pregar, não é verdade? Nós vemos aqui que também no Antigo Testamento, ser batizado no Espírito Santo custou um preço. O povo do Antigo Testamento, os santos de Deus, os homens que eram santos de Deus, eles não eram batizados no Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo. Eles eram usados do Espírito Santo. Então tem muitos capítulos que vai relatar todos esses assuntos que eu estou dizendo. Veja bem, os santos do Antigo Testamento tiveram muitas experiências com o Espírito Santo. Bênçãos tais como a seguinte: eles foram cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Não é batizado. Amém? Não é batizado. E assim por diante, todos eles só faziam as coisas de Deus quando a mão de Deus se apossava sobre eles. Quando Deus usava eles, aí eles conseguiam fazer grande coisa. Sabedoria, usava para falar, profetizar, mas só quando o Espírito Santo se apossava. Eles tinham
tenham santidade para isso. Porque nós precisamos de ter santidade para com Deus. Irmãos, eu me preocupo com muitos, com todos, para que tenha santidade, para que tenha santidade com o Senhor. A minha preocupação é ensinar claramente para que as pessoas entendam que nós precisamos santificar. Não é verdade? Mas vamos lá para Joel capítulo 2. Vamos lá para Joel. Capítulo 2, versículo 21. Aqui há uma promessa do batismo no Espírito Santo. E haverá de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito. Então, tinha um dia marcado para que o Espírito de Deus fosse derramado. Amém? Amém. Vamos lá para João. João capítulo 14. João capítulo 14. Glória a Deus. Acharam? Vamos ler do versículo 12 em diante. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também farás as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Então, nós podemos fazer obra maior do que Jesus fazia, e Ele irá para o Pai. Não é verdade? Mas para nós fazermos essa obra, será que nós faríamos só de nós mesmos? Não. Não é verdade? Agora versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Deus, quando nós pedimos bênção para Ele, quando nós invocamos o nome do nosso Jesus, Ele faz para que o seu Pai seja glorificado. Amém? Então Ele faz para que Ele seja glorificado em nós. Nós não temos glória nenhuma. A glória que nós estamos realizando é do Espírito Santo de Deus, é para Deus. Nós nunca podemos se achar como quando fazemos a obra de Deus, quando Deus nos usa para operar milagre, que esse vai descer, que esse vai descer. Não, é para a glória do Senhor, nosso Deus. Para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Aleluia! Graças a Deus. Se pedirmos alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui está uma prova muito maravilhosa, porque eu creio na Bíblia. A Bíblia não é um livro que você lê igual a outros livros. A Bíblia é um livro que tem a palavra de Deus, que tem o poder de Deus e que ela se cumpre. Se pedirmos alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele prometeu que faz. Marcos capítulo
capítulo 16, verso 15, mais ou menos por ali, ele diz: em meu nome expulsarão demônio. Se ela não tivesse poder, se ela não tivesse poder de Deus, e se essas palavras não se cumprissem, não se cumpririam. Porque nós, quantos endemoniados, já oramos, e o demônio caiu por terra. Se não fosse verdade, aconteceria? Não, porque Deus, ele cumpre cada palavra. Cada palavra que o Senhor escreveu aqui, ele cumpre, ele respeita a sua palavra. Nós conhecemos que Deus, ele nos ensina, nos capacita para que nós falamos da sua palavra, da sua grandeza. Mas é preciso que nós tenhamos o Espírito Santo em nós. Cada caixa fica mais. Glória a Deus. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Olha, nós precisamos amar Deus e guardar os mandamentos de Deus. Onde estão os mandamentos de Deus? Na palavra, que ele honra. Não é verdade? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Irmãos, ele tinha que morrer para que nós tivéssemos o Consolador, o Espírito Santo. Quando Jesus estava aqui na terra, ele consolava a todos com suas palavras, com seu poder, com suas bênçãos, ele consolava. Mas ele ia para o Pai e ia enviar o Consolador. E só depois da morte que nós iríamos receber. Porque ele está dizendo, para ele ir para o Pai, ele tinha que passar pela cruz do Calvário e morrer pelos nossos pecados. Então, ele veio ali, o Consolador. E graças a Deus, como é bom nós termos o nosso Jesus, o nosso Deus, porque é Pai, Filho, Espírito Santo, que está nos consolando, que está sempre conosco nas horas duras, nas horas ruins. Confia nesse Deus, ande retamente no seu caminho. Amém? Glória a Deus. Então, até aqui, aí ele estava prometendo o Consolador. E esta promessa, nós vamos ver mais para frente, que ela vai se cumprir. Amém? Então vamos lá. Agora, vamos lá para Atos no capítulo 2. Mas antes, eu quero preparar os irmãos que é preciso, para receber o Espírito Santo, é preciso santidade, irmãos. É preciso que nós sejamos santos. Quem é santo? Santo aí, levanta a mão. Levanta a mão, isso. Porque sem santidade nós não veremos a Deus. Muitos perguntam, mas eu não sou santo, né? Se você não é santo, não tem salvação, porque só santo vai entrar no reino do céu. Lá é um lugar preparado para os santos de Deus. Amém? Agora aqui nós não somos santos dos santos. Aí é só nosso Deus, mas nós somos santos. E a palavra santos diz que nós devemos ser separados do pecado. Então, a palavra santo é separado. Nós temos que separar do pecado e viver em santidade com Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas, olha, veja bem, Levítico capítulo 20, versículo 7, não preciso ir lá, porque eu só quero citar alguma coisa.
porque se a gente for ler o que eu tenho aqui, nós vamos ficar uma semana, tá? E aí não vai dar tempo, não é verdade? Mas, ó, santificai-vos e sede santos. Então lá tem esta ordem de ser santos não é só para nós do Novo Testamento, é para o Antigo Testamento também. Levítico 21:8. Eu, o Senhor, que vos santifica, pois sou santo. O Senhor Deus é que nos santifica. Agora, como que Ele pode nos santificar? Quando nós procuramos Ele. Quando nós aceitamos a Ele como o único e verdadeiro Salvador, então entregamos de todo o coração, de todo o nosso corpo, de toda a nossa alma, e Ele nos santifica mesmo. Eu digo que se eu for olhar o meu passado, eu nem gosto de lembrar nem olhar, porque foi horrível. Mas Deus me transformou. E só Ele pôde me santificar. Só Ele. Mudar a opinião, mudar tudo que eu fazia de errado. Só fazia coisas que me envergonhavam. Entendeu? Hoje eu tenho vergonha do meu passado. Mas graças a Deus, Ele teve misericórdia de mim e me colocou a santidade dele, que é o Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Só esse Deus é o Deus verdadeiro mesmo. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Eu sou o Senhor que vos santifica. Está dizendo lá, Ele é o Senhor que nos santifica. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. O mesmo Deus que nos santifica. Ele é o mesmo Deus do passado e agora que nos santifica. Em 1 Pedro 1,15. Como é santo aquele que vos chamou. Glória, né? Sede também santo. Como é santo aquele que vos chamou. O chamado de Deus não é porque talvez nós queremos, não é porque nós somos mais bonitinhos, não é porque nós somos mais ricos, mais pobres. O chamado de Deus é porque Ele tem uma obra para fazer na sua vida. E quando Ele te chama, não há meio de você resistir. Não tem jeito de você resistir do chamado de Deus. Se Ele te escolher, Ele vai cuidar de ti. Ele vai zelar contigo. Ele vai andar contigo. Ele vai te abençoar. Ele vai te salvar. Ele vai te dar para você uma vida eterna junto com Ele para sempre. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nunca perca a sua fé. Irmãos, nunca desanime. Sempre esteja firme nesse Deus. Não desanime por nada. O sofrimento que às vezes passamos aqui na terra não é nada. Não é nada. Pior se nós deixarmos nossa alma se perder, porque o sofrimento será eterno e vai ser um lago de fogo, né? Aonde vai haver ranger de dente. Aí é triste. Deus fez de nós para nós. Eu digo que ser crente é um privilégio muito grande, porque muitos não têm essa chance de conhecer esse Deus maravilhoso. E Ele capacita, Ele te ensina, Ele faz tudo por você. É só você se santificar, dedicar a sua vida em santidade. Eu preciso que você leia a palavra de Deus. É preciso que você ore a Deus, busque a Deus. Porque se nós ficarmos sem orar, sem buscar, então não falar com Ele, não é verdade? Aí vamos se enfraquecendo. É preciso que nós estejamos em oração, falando com esse Deus maravilhoso,
é buscando o batismo no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Está até difícil para viver, olha, pastor, quando chegar isso, eu dou um toque, amém? Então, irmãos, vamos lá para Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Todos acharam? Atos 2. Começando no versículo 1. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, Jesus, quando ele foi para o Pai, aí então ele mandou que os discípulos, os apóstolos, todos se reunissem e esperassem em um lugar, que ali ia acontecer o dia do Pentecostes. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. De repente, todos reunidos, de repente veio aquele vento, como impetuoso, e que enche tudo. E este é o vento do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Você já tem este vento maravilhoso invadindo você? Amém? Isso é maravilhoso, não é verdade? Versículo 3. E fora visto por eles línguas repartidas como de fogo. Como de fogo. Parecia que era de fogo, mas não era fogo. Sim, e o Espírito Santo tem um símbolo de fogo. Só que ele não queima nós, mas queima obra maligna, Satanás. Esse ele queima. E quando a gente coloca a mão no maligno, ele grita, ele berra, por quê? Porque o fogo do Espírito Santo está sobre a nossa mão. Não é verdade? E foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que fosse. Então, irmãos, nós, para termos a certeza que somos batizados com o Espírito Santo, é preciso falarmos em línguas estranhas. Falarmos em outra língua. Não é a língua dos homens, é a língua do céu, do Espírito. E quando nós estamos falando em línguas estranhas, o Espírito Santo está magnificando a Deus. E nós e Deus se forma uma corrente entre Deus e nós. O Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, quando falamos em línguas estranhas, é concedido pelo Espírito Santo. Em Jerusalém estavam habitantes judeus, varões religiosos, e todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um conhecia aquele povo que falava nas suas próprias línguas. E agora aquele povo estava falando em outra língua, estava falando em línguas diferentes. Só Deus mesmo é que pode conceder esse dom maravilhoso. E eles ficaram surpreendidos, porque eles falavam
uma língua que ele não entendia. Mas como eu conheço ele, ele fala essa língua, agora ele está falando assim. Então o sinal do Espírito Santo, né, é a língua estranha que nós falamos. Amém? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E todos os que criam, irmãos, precisamos crer. A coisa mais importante é crer. Porque aquele que crê é incrédulo. E o incrédulo não há salvação para o incrédulo. Você fala uma coisa para o incrédulo, ele não acredita. Você conta das maravilhas de Deus, ele não acredita. Você fala de Deus, ele não acredita. É um incrédulo. E o incrédulo não tem salvação. Nós cremos na palavra, nós cremos em Deus. E nós procuramos obedecer a esse Deus. Porque ele diz, ele que crê e for batizado será salvo. E os que não creem já estão condenados. Marcos capítulo 16, versículo 15, por ali, 16, 17, versículo assim, exato. E vem dias, assim, depois que todos foram batizados, né? Aí vivia tudo, cheio do Espírito Santo, e fazendo vontade, e vendia suas propriedades e fazendas, e repartia com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânime todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração. Quando o Espírito Santo entra no coração da gente, então a gente tem singeleza, tem vontade, tem amor. Então, irmãos, o principal é que nós procuramos esse Deus, mas procure esse Deus de verdade. Procura esse Deus com santidade, santifica, busque esse Deus maravilhoso, seja com Ele. Não dá a sua cabeça para ser pensada coisas que não prestam. Não desvie o seu pensamento, não ceda o seu corpo naquilo que seja errado. Nós temos, a palavra diz que nós temos que amortecer o nosso corpo. Nós temos que viver espiritualmente. Faça de conta que nós não vivemos aqui, nós vivemos no céu, mas estamos aqui até o fim da nossa vida. Amém, irmãos? Então é preciso santidade. Em santidade é preciso que a gente tome muito cuidado com a santidade. Buscar esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos quer, que nós vamos morar com Ele. Ele quer nós, Ele não quer ver ninguém se perdendo. Mas quando nós somos batizados no Espírito Santo, então vamos ter força. Vamos ter força sim para vencer todos os obstáculos, para vencer todos os maus, porque o Senhor nos capacita. O que nós não podemos é entregar, nós não podemos é ser enganados pelo inimigo, ser tirado da presença de Deus. Nós precisamos é fazer a vontade desse Deus maravilhoso, desse Deus que pode todas as coisas. Buscar o Espírito Santo de Deus a cada momento. Então, nesta noite, pastor Rosli, ele vai dirigir uma oração, né? E nesta noite eu creio que o Senhor Deus vai batizar. Eu creio que o Senhor Deus vai batizar aqueles que estão buscando. E também vamos ter o privilégio de falar em línguas, de glorificar o nosso Deus. Amém? Amém. Irmãos, fiquem com estas palavras. Gostaria de pregar mas o tempo já não está permitido. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um abraço àqueles que eu não puder abraçar, né? Se não tiver com pressa, sei lá, né? Mas gostaria que todos me dessem um abraço, porque eu vou levar muita saudade de vocês.
estarei lá em São Paulo, às horas, quando quiserem me visitar, estou às horas, amém? Um abraço.